Se a gente não tá aberto a receber coisas, as coisas não vão acontecer pra gente. Eu tenho que confessar pra vocês que eu tô vivendo uma fase muito incrível da minha vida e que ultimamente eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu peço porque as coisas estão acontecendo muito rápido e muito melhor do que eu tenho imaginado. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu joinha e ativa o sininho pra receber as notificações de quando os nossos vídeos entram no ar. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, tem muitas coisas muito maravilhosas acontecendo comigo e que é muito doido, assim, de parar pra pensar que eu tô aqui há tão pouco tempo. Tem mais ou menos, exatamente, na real, 1 mês e meio que eu tô aqui e já várias coisas incríveis estão acontecendo, inclusive esse apartamento. E uma coisa que eu queria aqui dividir com vocês é essa sensação que a gente tem quando a gente tá em fases boas. A gente tem sempre a tendência de dividir muito mais e conversar aqui coisas, não necessariamente ruins, mas assim, as nossas dificuldades, vulnerabilidades. Mas hoje eu queria dividir com vocês, às vezes, essa dúvida que surge dentro da gente quando a gente tá passando por uma fase muito boa. Porque a gente também tem uma tendência muito forte a duvidar de momentos bons que estão acontecendo com a gente. E uma coisa que eu aprendi, assim, nesses últimos tempos, eu até postei uma foto no Instagram há um tempinho atrás falando sobre isso, é que do mesmo jeito que eu sei que uma fase ruim passa, eu sei que uma fase boa também passa. E hoje, ao invés de eu ficar me questionando do tipo, nossa, mas será que eu mereço isso? Nossa, mas por que será que isso tá acontecendo? Será que isso tudo é real mesmo? E ficar duvidando desse momento, eu simplesmente aproveito o momento porque eu sei que ele vai passar. Eu sei que tudo que a gente vive é muito passageiro, independente de ser uma coisa boa, independente de ser uma coisa ruim. E a postura que eu tenho tomado durante essas últimas semanas e que eu pretendo continuar com ela nos próximos meses e enquanto essa fase maravilhosa durar, a imagem que vem muito na minha cabeça com relação a esse momento é como se eu tivesse dentro de um barco e o barquinho estivesse andando assim pelo rio e só sendo uma coisa fluida, sendo uma coisa que tá andando de acordo com a corrente, com a maré, com o que tem que ser. E, por exemplo, a história desse apartamento foi mais ou menos isso, porque eu queria me mudar pra São Paulo, eu já tinha decidido que eu queria ficar no Brasil, que eu não queria voltar pra Europa agora, só que eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria morar em São Paulo só ano que vem. E comecei a pesquisar as coisas só pra entender os valores, o quanto eu pagaria, se caberia no meu bolso, porque como eu fiquei muito tempo fora, eu perdi muito a minha referência, né, do quanto que custa um aluguel em determinadas regiões de São Paulo e tudo mais. Então eu comecei a fazer pesquisa só pra entender, só pra, tipo, organizar as minhas finanças. E eis que apareceu um apartamento nesse prédio aqui, só que no 13º andar, 12º, não sei, mais pra cima. E quando a gente chegou aqui nesse prédio, que a Gi maravilhosa veio comigo, a gente acabou vendo outros 2 apartamentos. E um dos apartamentos foi esse apartamento aqui, que não tava anunciado, que eu negociei direto com a proprietária, que não teve intermédio de imobiliário, então foi bem mais tranquilo pra negociar. E eu visitei esse apartamento numa segunda-feira. Na quarta-feira da semana seguinte, eu já tinha me mudado, eu já tava aqui dentro. Foi tudo muito rápido, foi coisa de 8 dias. Em 8 dias eu conheci esse apartamento, eu fiz uma proposta, eu assinei a papelada e eu me mudei. E eu lembro que eu marquei a minha terapia até um pouco antes com a minha terapeuta pra poder conversar com ela sobre tudo isso que tava acontecendo, porque eu tava com muito medo de ser muito precipitada. Só que uma coisa que eu aprendi, né, nessa vida é isso, que às vezes tem coisas que acontecem e que a gente tem muita dificuldade de aceitar. A gente às vezes reclama que coisas não acontecem com a gente, mas a gente também não para pra pensar se a gente tá aberto a receber coisas. Se a gente não tá aberto a receber coisas, as coisas não vão acontecer pra gente. E eu tô numa fase que eu tô super aberta a receber coisas boas, coisas novas, eu tô super aberta pros imprevistos, tô super aberta pras coisas que não estão no meu planejamento e tô lidando com elas de uma maneira muito tranquila. Tanto que quando eu tava me mudando pra cá, meu irmão até ficou meio tipo, meu, mas você tá muito tranquila. Você tá fazendo uma coisa super grande, super incrível. E como é que você tá tão tranquila assim? Porque eu sinto que essas coisas que estão acontecendo são as coisas que deveriam estar acontecendo. E eu acho que quando a gente se permite viver essas fases sentada dentro do barquinho, igual eu estou aqui numa almofada, e só deixar o negócio rolar, eu acho que a gente consegue lidar com as coisas de uma maneira mais natural e não de uma maneira às vezes assustada, com ansiedade, nessa loucura assim que às vezes coisas novas trazem pra gente. O que eu queria dividir com vocês hoje é pra vocês se questionarem o quão abertos realmente vocês estão pra receber essas coisas boas, né? O quão aberto vocês estão pra receber as coisas que vocês pedem. Porque às vezes a gente pede algumas coisas e a gente não tá aberto pra receber elas. E eu sinto que agora, tudo que eu peço, a coisa acontece. Inclusive plantas. Plantas foi uma coisa que aconteceu aqui também. Porque eu tava querendo muito plantas aqui no meu apartamento, eu comprei 2. E eu fiquei pensando muito, meu Deus, alguém podia
amiga, me dá plantas, assim, eu não quero um presente de casa, assim, de coisa pra cozinha, eu quero planta, me dá plantas. E eis que brotou um dia uma entrega de 3 vasos de plantas maravilhosas aqui em casa. E foi engraçado porque eu não sabia de quem era, não veio com o nome de quem era, e eu fiquei tentando caçar a pessoa que poderia ser, fiquei um dia inteiro pensando, achei que tivesse sido uma entrega errada, e no dia que as plantas chegaram à noite, eu comecei a arrumar elas pra colocar elas aqui na minha casa, e aí caiu minha ficha de quem poderia ter me mandado isso, e foi muito doido, porque na hora que caiu minha ficha eu comecei a chorar, mandei uma mensagem pra minha amiga, que foi quem me mandou essas plantas. Ju, obrigada, viu? E foi mais uma coisa, foi mais uma das confirmações que eu tenho tido de que as coisas que eu desejo, elas podem se materializar, elas podem acontecer. Só que pra que elas aconteçam, eu preciso estar receptiva, eu preciso estar aberta. E inclusive, uma coisa que a gente tem que estar aberta é pra maneira como essas coisas vão acontecer. A gente tem essa tendência muito grande a querer planejar 100% das coisas. E aí quando você planeja as coisas, você tá sempre muito focado em tudo que pode dar de errado, em tudo que é o seu empecilho. Porque aí você pensa, tá, eu vou ganhar planta de presente, mas como é que eu vou ganhar planta de presente? E aí você entra nessa noia do problema. Com o apartamento foi a mesma coisa, eu queria um apartamento que já tivesse todinho mobiliado, porque eu não tinha grana pra mobiliar um apartamento. Eu precisava entrar num lugar que já tivesse tudo, que eu não tivesse que colocar praticamente nada. E foi o que aconteceu com esse apartamento. Eu não tive que trazer nada a não ser minha mala com roupas e coisas de cozinha, tipo panela, louça, essas coisas. O resto já tinha tudo aqui. Então, ao invés de a gente focar em tudo que pode dar de errado, a gente tem que pensar na coisa exatamente do jeitinho que a gente quer. É muito aquela história do livro do segredo, pra quem já leu. De uma maneira um pouco mais prática, um pouco menos fantasiosa, porque às vezes eu acho que o entendimento desse livro, dessa teoria e tudo mais, fica muito naquela coisa, sei lá, acho que gera um pouco de ansiedade. Pelo menos comigo, quando eu li o Segredo, me gerou uma ansiedade que eu queria encontrar a bendita da pena que falava no livro, que se você não sabe o que é o segredo, é aquela coisa de, né, tudo que a gente pensa, a gente consegue materializar. E eles dão um exemplo de uma pena, que se você pensa numa pena e fica pensando muito nela, tal, não sei o que, uma hora essa pena vai aparecer na sua frente de algum jeito. E eu pensava na bendita da pena, a pena nunca apareceu na minha frente. Mas eu acho que é mais ou menos isso, tô falando pra caramba hoje, meu Deus do céu. Então eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Comecei por um lado, terminei em outro. Mas é isso. Então, primeira coisa, tomem cuidado com o que vocês pedem, porque as coisas podem acontecer, tanto pro bom quanto pro ruim. E estejam abertos pra receber as coisas que vocês querem receber. Porque se você não tá aberto pra receber o que você quer receber, essa coisa nunca vai acontecer. Porque você não tá aberto pra ela acontecer. E então, meus bens, é muito bom viver essas fases de estar sentada no barquinho e só ir olhando a paisagem pra tudo que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, quando você tá vivendo essas fases, você também precisa ter a habilidade de tomar decisões. Porque, por exemplo, esse apartamento apareceu, eu podia ficar questionando, foi muito rápido, tá muito dentro do preço que eu queria pagar. Nossa senhora, que ótimo, né? Muito rápido, muito barato, exatamente do jeito que eu queria. E aí a gente começa a questionar as coisas e a gente não take action, sabe? A gente não vai lá e faz, a gente não faz alguma coisa. Então a gente também precisa ter a habilidade de fazer as coisas. Então talvez esse seja um tema para um próximo vídeo. O que vocês acham? Se vocês acham que seria um tema para o próximo vídeo, deixem nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa nossa hashtag #AqueVídeoBom e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau! Hello! Vamos tentar gravar esse vídeo, não sei se vai dar certo. Tchau, amiga!